Último sábado letivo. Eu tô animada? Eu tô animada porque vocês estão animados, tá? É. E olha, você sabe que todo mundo fala isso. Professora, você é tão feliz. Que bom, né? Que bom. Eu gosto de ser assim. E que bom que vocês estão aqui comigo, né? Para mais um sábado letivo aqui da nossa escola. Bom dia mais uma vez. Estou falando novamente porque a gente comecei a gravar a aula agora, né? Então, para a galera que vai assistir depois, um muito bom dia. Hoje nós vamos continuar a nossa aula, nossa matéria, que nós começamos a dar aí na quarta-feira. E no final da nossa aula a gente vai ter um joguinho. Vai ter o joguinho, tá? Vai ter o Kahoot. Mas para isso eu preciso explicar essa matéria. Eu sei que tem exercício para corrigir, não esqueci, página 341 e a 349, se eu não me engano. Não, acho que é só a 341 aqui. Mas aí depois a gente vai fazer essa correção também, tá bom? Eu agora vou começar a compartilhar minha tela com vocês para a gente poder ver aqui, então, um assunto para fazer o jogo. Todos já fizeram o teste de geografia a propósito? Todos já foram lá na plataforma fazer? Tá. Não esqueçam, hein? Deixa eu começar a compartilhar. Na quarta-feira passada, nós havíamos começado a falar sobre a nossa região. Se vocês quiserem acompanhar no livro de vocês, começa na página 344, tá? Do módulo 4. E aí, nós vimos que se trata aí da segunda menor, né, região brasileira em extensão territorial. Ela só vai perder, né, para a região sul, que é a menor de todas. Nós apresentamos aqui na nossa região 4 estados que nós já sabemos quais são: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Nós falamos também que essa região é a principal região brasileira no quesito economia. O Sudeste, ele responde a mais da metade do PIB brasileiro. PIB é o Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas que são produzidas aqui no nosso país. E o Sudeste, principalmente o eixo Rio e São Paulo, eles irão corresponder a essa expectativa. Principalmente Rio e São Paulo, porque são os dois estados mais industrializados, mais desenvolvidos. Quando nós estudamos lá atrás sobre a urbanização, nós vimos que aqui no Brasil existem apenas 2 cidades globais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, as cidades, as capitais, né, do Rio e de São Paulo são as únicas cidades globais, são aquelas cidades que polarizam o Brasil com o mundo todo, são aquelas que vão estabelecer relações comerciais com todo o mundo, então elas terão essa importância, somente no Brasil, somente essas 2 cidades. Mas nós começamos a falar sobre os aspectos naturais, lembram disso? Eu falei que aqui na região sudeste nós tínhamos o predomínio da Mata Atlântica, mas também iríamos encontrar algumas outras vegetações. Prestem atenção, tá? Só uma dica. Prestem atenção, porque aí depois, na hora do jogo, pode errar, né? De bobeira, não dá bobeira. Então, a vegetação, assim, predominante seria a Mata Atlântica, mas nós vamos encontrar alguns outros tipos de vegetação, dependendo do tipo climático e do relevo dessa região. Então, aqui no Sudeste, nós vamos encontrar áreas com cerrado, nas áreas próximas à região Centro-Oeste, que o cerrado é a vegetação predominante de lá. Nós vamos encontrar um pequeno trecho aqui da nossa região Sudeste, com a vegetação da Caatinga, que fica mais ao norte
da nossa região, ali no estado de Minas Gerais, na divisa com a Bahia. Então, a gente vai encontrar um reduto de vegetação da caatinga, uma vegetação mais seca. E vegetação litorânea por quase todo o litoral da região sudeste. Bom, aqui eu falei para vocês, né? E aí eu lembro que eu mostrei esse mapa para vocês, mostrando o antes e o depois da atividade humana, o que é essa ação antrópica. Quando eu falo ação antrópica, gente, quer dizer ação humana, tá? Quando a ação antrópica, ela promoveu essas interferências na vegetação. No passado, ele aí, tudo em verde, era Mata Atlântica, e hoje, nesse nosso mapa à direita, nós vamos ter nessa faixa aí meio salmãozinha, a área antropizada, ou seja, a área que foi alterada pelo ser humano. Então, a vegetação da Mata Atlântica praticamente foi devastada quase que totalmente, né? Não tem nem 10% de sua cobertura original desde lá, né, do descobrimento do Brasil, tá certo? E os principais fatores que vão ser responsáveis por essa devastação serão as atividades econômicas e também a urbanização, a ocupação desordenada, o crescimento desordenado das cidades, acabam promovendo também esse processo de devastação aqui da nossa Mata Atlântica. Bom, o clima predominante aqui no Sudeste vai ser o clima tropical. Mas a gente vai encontrar algumas variações desse mesmo clima, dependendo do lugar onde você vai estar. Nas áreas de maiores elevações, nós vamos encontrar tropical de altitude. Nas áreas junto ao litoral, nós vamos encontrar o tropical litorâneo, aquele litorâneo úmido. E vamos encontrar também o subtropical. Existe uma pequena porção ao norte de Minas Gerais que vai apresentar um clima semiárido. Interessante isso, é um reduto ao norte de Minas Gerais, justamente onde a gente vai encontrar a vegetação da caatinga, tá? Aqui na nossa região, o clima ele se apresenta dessa seguinte maneira, como a gente conhece, como acontece aqui em São Gonçalo. É um verão quente e chuvoso e um inverno ameno e seco. Gente, esse mês de novembro começou muito atípico, né? E assim, eu não lembro, tem muito tempo, gente, que eu não vejo um novembro assim tão fresquinho, que você até sente frio de noite. Gente, as minhas memórias, as lembranças de novembro já é aquele calorão, aquele bafo quente. Vocês não lembram disso não, gente? Tem 72. Pra mim, dezembro era a parte mais quente do ano. Mas novembro também, você não acha isso não? Não sei. Gente, novembro também é muito, muito quente. E assim, ainda bem que tá fresquinho, né, gente? Porque aquele calorão também ninguém merece, né? Tipo, 46 graus, 45. Nossa, é muito, muito difícil, gente. É muito quente, não dá, não. Eu adoro calor. Sério? Ah, mas eu gosto de calor para ficar na praia, agora para ficar dentro de casa, que eu não posso ligar o ar-condicionado o dia inteiro, senão vou trabalhar para pagar a conta de luz, não dá. Para trabalhar, para sair na rua é difícil. E aqui, assim, né, é um verão muito quente, e os maiores índices pluviométricos ocorrem nesse verão, e no nosso inverno, a gente até tem dias frios, mas não é uma coisa que vai durar toda a estação, né? Você encontra, assim, 1, 2 semanas de um frio mesmo, e não ocorrem muitas chuvas durante o inverno, ele é mais seco, tá bom? E aí eu mostrei esse mapa também, passando aqui para vocês as divisões, né, dos tipos climáticos. E por último, nós falamos sobre o relevo. O relevo da região sudeste, ele tem uma característica única, né? A maior parte dele é formada por planaltos. Não é à toa que a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem essa característica, né? Relevos acidentados. Então, o número de comunidades nos morros é muito grande, porque as pessoas não têm aonde morar, não tem espaço realmente físico para morar nas áreas mais planas, porque já estão todas ocupadas.
e aí acabam indo morar nessas comunidades lá nos morros. Então, a maior parte do relevo daqui do Sudeste vai se encontrar numa faixa de altitude acima dos 500 metros. E nós vamos ter alguns destaques, como a Serra do Mar, a Serra do Espinhaço, a Serra da Mantiqueira também. Uma característica muito, muito comum do nosso relevo é a formação do que nós chamamos de mares de morros. Essa classificação do relevo foi feita pelo geógrafo Aziz Absaber, aquele lá que montou a classificação de relevo também. E aí ele reparou que aqui na região sudeste, os morros, eles tinham uma característica muito similar, né? Muito similares. Esses morros, eles apresentavam o topo arredondado, e que você olhando assim no horizonte, olhando de maneira mais distante, faziam muitas curvinhas, parecendo uma onda no mar, né? E aí ele classificou, deu esse nome de mares de morros, né? Que são os morros, as serras que têm aí o topo arredondado e que juntas nos dão essa impressão. Deixa eu ver que parece que tem alguém quis ir. Não sei se ela entrou. Sumiu a solicitação da Ana Clara. Fabiola, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, meu amor? A Ana Tudo Clara ótimo. entrou assim, eu tô aqui, tá? Não precisa tirar sua Então tela, tá. não. Beijo. Tá bom, obrigada. Beijo. Alguma dúvida até aqui, galerinha, sobre esses aspectos naturais da região sudeste? Não. Isso tudo nós falamos até na última aula, eu tô só relembrando para vocês, tá? E aí eu lembro que eu mostrei também, a título de informação para vocês, nesse mapa aqui, nós temos então as divisões, né, das regiões dos estados com as áreas relacionadas ao seu relevo. Então, nessa porção mais a oeste, planaltos e chapadas da bacia do Paraná, porque o rio ele vem até cá em cima. Nessa porção em verde aqui, menorzinha, nós vamos ter uma área de depressão. Essa área de depressão, ela se refere, então, aqui à porção leste da bacia do Paraná. Nesse tom aqui alaranjado, que ocupa a maior parte da região sudeste, nós vamos encontrar planaltos e serras do Atlântico leste e sudeste, porque está mais para a porção leste. Aqui as áreas de planícies litorâneas, e nessa porção aqui, vamos encontrar uma depressão sertaneja do Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco é esse aqui. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E em vermelho, vamos encontrar os planaltos e serras de Goiás, Minas Gerais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de ocupação do Sudeste, né? Falamos que é a principal região, que responde aí com a maior parcela da economia do Brasil, mas como é que essa região ela foi sendo ocupada? Como que aconteceu o crescimento das cidades? Bom, a gente tem um papel crucial das bandeiras, né? Naquela época, século XVII, os bandeirantes já em busca de novas riquezas, em busca de metais preciosos, por conta já do declínio do ciclo da cana-de-açúcar lá na região Nordeste. Está passando agora um helicóptero aqui, essa é a hora da manhã, pleno sábado, gente. Aqui também passou. Ah, então você mora perto de mim. E aí, esses bandeirantes começaram a fazer novas incursões para outras regiões brasileiras, em busca de novas riquezas, de novos produtos a serem explorados, em busca de metais preciosos. Nessas bandeiras, nós vamos ter aí um grupo muito grande de pessoas, inclusive, olha lá, de indígenas. Esses indígenas, eles eram utilizados como mão de obra escrava. A gente está falando de um período aqui ainda que havia a mão de obra escrava indígena, lembrando que lá no século XVII, no ciclo da cana-de-açúcar, os escravos africanos já estavam trabalhando, mas para as bandeiras eles ainda utilizavam a mão de obra escrava indígena. Então os índios eles iam desbravando as terras, eles iam na frente abrindo o caminho para que esses bandeirantes eles pudessem buscar novas riquezas, né? Então essa imagem aqui é
chegada, né, de uma bandeira aí numa região aqui do Sudeste, onde eles montam um acampamento, enfim, né? Bom, vamos pensar aqui. Nós tivemos duas atividades econômicas muito importantes para o desenvolvimento, para a entrada, para o estímulo à chegada de novas pessoas aqui na região Sudeste. O primeiro deles foi por conta da descoberta do ouro. Então, o ciclo da mineração, ele foi extremamente importante para a entrada de novas pessoas aqui na região Sudeste e o aumento populacional, né? Então, como eu falei para vocês, a queda da produção açucareira no Nordeste acabou motivando essas bandeiras que acabaram descobrindo o ouro na região de Minas Gerais. Isso ainda estava por volta do século XVII para o XVIII, né? E aí, por conta da extração desse ouro, as cidades foram crescendo, foram nascendo, né? Vamos dizer assim, nessas áreas produtoras, extratoras do ouro, tá certo? Só que assim, essas cidades, essas vilas que foram sendo formadas, elas foram crescendo em razão da extração, em razão da produção aí da mineração. Então, elas não tiveram nenhum tipo de planejamento em relação ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento. Por exemplo, durante o ciclo do ouro, nós tivemos a criação de algumas estradas e de ferrovias. Mas essas ferrovias que eram construídas, elas eram construídas para interligar o interior, que é a região de Minas Gerais, com o litoral, justamente para levar o ouro de Minas Gerais para os portos que seriam levados para Portugal. Não houve uma preocupação na mobilidade urbana, podemos assim dizer, de estabelecer aí outras ferrovias para interligar com São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, com outras áreas do Brasil. Então, aqui, esses problemas que nós temos aqui nos grandes centros urbanos hoje, muita coisa já decorre desde o passado. Óbvio que a gente tem, infelizmente, casos de governos onde você tem corrupção, essas coisas todas que nós já conhecemos, e que acabam prejudicando e reverter em melhorias à população, né, pela falta de dinheiro, por conta da corrupção. Mas muitas coisas, muitos problemas poderiam ter sido evitados ou minimizados se lá atrás, no início da formação dessas cidades, nós tivéssemos essa organização, esse planejamento, diferente de cidades europeias. Algumas cidades europeias, eles ficam, os governos, né, o Estado, ele fica monitorando o crescimento populacional, eles ficam monitorando toda essa parte. Para quê? Para que eles possam oferecer à sua população toda uma infraestrutura relacionada à saúde, à educação, à mobilidade urbana, à segurança. Aqui a gente não consegue fazer isso. Falta um monte de coisa, né, gente? Fala, não é verdade? São Gonçalo, falta o que hoje, na atualidade? Ou não falta nada? São Gonçalo tá perfeito, gente. Se parar pra falar o que falta em São Gonçalo, vamos ficar 3 dias falando. Então, falta muita coisa, né? Então, assim, diferentemente de cidades europeias, que você vê assim, gente, são cidades que conseguem oferecer tudo para a população, por que aqui não funciona? Existe uma infinidade de coisas, de problemas, que já decorrem desse período aqui, dessa história lá atrás, no século XVIII. Então, são muitos anos de atraso que nós temos que romper com essas barreiras para tentar modificar. Lógico, não estou colocando a culpa aqui só na história, lá do processo de crescimento das cidades. Isso não é a desculpa. Sabemos que, na atualidade, né, ao longo da história do Brasil, vários prefeitos, governadores do Rio de Janeiro, então, gente, infelizmente, né, vários episódios de governantes que promovem a corrupção, que não estão preocupados com o bem-estar da sua população. E aí o resultado nós temos aqui, né, no Rio de Janeiro, que é o principal exemplo. Mas olha só, lá na história, voltando para o século XVIII, então nós vimos que a mineração, o ciclo do ouro, foi importante para o desenvolvimento das cidades no Sudeste. Com a descoberta do ouro, muitas pessoas vieram para cá,
não só migrantes brasileiros, mas também como imigrantes europeus que descobriram, que ouviram falar do ouro no Brasil, então vieram para cá para explorar também. Mas, assim, o principal produto que promoveu uma reorganização no nosso espaço foi o café, né? O café que começou a ser plantado aqui no século XIX, né? E que perdurou até a primeira metade do século XX. Gente, o café, naquela época, o Brasil, ele era o único produto que o Brasil, assim, exportava em uma maior quantidade. Ainda somos o maior produtor mundial de café, mas naquela época nós não tínhamos uma diversidade de produção. Então, o Brasil ele focava em um produto apenas para exportar. Nós já estudamos isso aqui, nós falamos sobre a industrialização brasileira e vimos que o café ele foi muito importante para esse processo, né? Foi através do lucro do café que começou a surgir, então, as primeiras indústrias aqui na região sudeste. Então, o café, ele permitiu o desenvolvimento de novas cidades, né? Permitiu o desenvolvimento de infraestrutura para as cidades do Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, onde eles foram mais, assim, produzidos, né? E aí, a produção cafeeira prosperou demais. Por quê? Naquela época, no iniciozinho, eles ainda utilizavam a mão de obra escrava, eles tinham aí uma grande fazenda, ou seja, os barões do café eram grandes latifundiários naquela época, que produziam só o café. Nessa imagem aqui, a gente tem uma outra visão. Eu falei para vocês que no início da produção do café, era utilizada uma mão de obra escrava. Por que que aqui nessa imagem já não tem mais escravos, gente, nesse período aqui? Por que será? Vocês têm ideia? Não, tia, não tenho não. Não faço a mínima ideia. Galera, nesse período aqui, os escravos, eles já haviam sido libertos. Ora, mas por que então que os barões do café, os grandes latifundiários, não continuaram com a mão de obra escrava lá na produção cafeeira? Os escravos trabalhavam produzindo o café, trabalhando para eles, né, como escravos. Por que depois que eles foram libertos, eles não continuaram trabalhando? Vocês sabem? Ah, tia, porque, tipo assim, trabalhar como escravo é muito ruim. Então ele queria era mais liberdade. Essa é a minha opinião. Ah, entendi. Mas, na verdade, Lívia, não eram os escravos, os negros que não queriam trabalhar, eles queriam trabalhar. Só que os barões do café não davam esse trabalho. Por quê? Porque eles não aceitavam ter que pagar um salário para o negro. Quer dizer, enquanto o negro ele era escravizado, o trabalho dele era executado de maneira excelente e o trabalho dele servia. A partir do momento em que o escravo ele foi liberto, porque eles foram contra esse processo de abolição dos escravos, né? E aí, a partir do momento que eles se tornaram livres, eles teriam que pagar um salário, assim como eles pagavam salários também para ir para os europeus. Eles não quiseram. Então, a maioria dos escravos negros naquela época ficaram à beira da marginalidade. Não tinham aonde morar, ficavam nas ruas, ninguém oferecia um emprego. Então, as raízes do racismo no nosso Brasil é desde lá de trás desse tempo aí, do período de escravidão, né? Porque eles podiam utilizar a mão de obra negra e pagar um salário, mas não. E aí o governo brasileiro começou a estimular a entrada de novos imigrantes europeus para que eles pudessem trabalhar nessas fazendas produtoras de café, tá bom? Contribuindo, então, para o crescimento das cidades. Automaticamente, com o crescimento dessas cidades, também nós vamos ter um aumento do processo de urbanização, ou seja, cada vez mais pessoas vão sair da área rural, indo em busca das cidades, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, tá bom? E aí, o café vai permitir um maior desenvolvimento também de infraestrutura. Eles vão construir ferrovias, mais ferrovias, né, para interligar a área de produção do café
com outras cidades, com o litoral. Então, acabou acontecendo aqui na região sudeste um boom de urbanização diferente das outras cidades brasileiras, né? Bom, com isso, houve um aumento considerável da nossa população aqui na região sudeste, tá certo? Então, a economia do nosso país começou a crescer, voltava a crescer, né, durante esse ciclo do café. Nem é preciso falar que durante esse ciclo do café, as pessoas que mais ganharam dinheiro, as que mais enriqueceram, foram essas aí, ó. Os barões do café, os empresários e os banqueiros, os donos dos bancos, gente. Com esse lucro do café, os barões, né, os barões do café, eles começaram a investir nas indústrias. Lembram? As primeiras indústrias que surgiram aqui no Brasil foram as indústrias do ramo têxtil, do ramo alimentício. Então, foram os barões do café que começaram a buscar, a trazer esse processo de industrialização aqui no Brasil. Temos que lembrar que nesse período aqui, o café ele vai passar por um período de crise, gente. Lembram da crise, da queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929? Então, os barões do café meio que se viram também obrigados a buscar uma outra fonte de renda, já que o café se encontrava em crise. Então, contribuindo para o desenvolvimento industrial aqui do nosso Brasil, tá certo? Bom, estamos falando já no período do século XX, né? Na primeira metade do século XX. Nós já estudamos também que o desenvolvimento do café promoveu o desenvolvimento industrial e nós tivemos 2 presidentes brasileiros que foram, assim, responsáveis por promover esse desenvolvimento. Vocês lembram? Quais foram esses presidentes que, assim, promoveram o desenvolvimento industrial do Brasil? Bota a caixola aí para funcionar. Vocês lembram? Cri, 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 cri. Tem alguém aí? Professora, você pode repetir? Eu não escutei. Eu perguntei quais foram os 2 presidentes brasileiros responsáveis pelo desenvolvimento industrial do Brasil. Sei não. Gente, nós estudamos isso. Tô até com medo, hein? Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek foram os 2 responsáveis para o desenvolvimento aqui industrial. Só que Juscelino Kubitschek, ele já tinha aí uma base que foi deixada por Getúlio Vargas. Então, ele começou, no seu governo, a partir da década de 50, a promover, então, o desenvolvimento de infraestrutura das regiões brasileiras, principalmente aqui do Sudeste. Então, ele começou a estimular a construção de rodovias, porque até então, as ferrovias desempenhavam um papel muito importante aqui no nosso Brasil. E aí, ele começou a estimular a entrada de novas empresas. Só que essas empresas, que estavam assim no auge do momento, eram as indústrias automobilísticas. Aí me responde, como é que o presidente vai conseguir trazer indústrias automobilísticas para o Brasil se nós não temos ruas, se nós não temos estradas decentes? Era preciso, então, construir rodovias para interligar o Brasil. Então, através disso, ele promoveu essas obras de infraestrutura. O Brasil hoje, ele tem uma malha rodoviária muito grande, é o principal meio de transporte, né, o meio de transporte rodoviário, e aí o governo deixou de investir nas ferrovias, tanto é que elas ficaram velhas. Vocês já repararam na linha férrea que tem aqui no Paraíso, que vai cortando o Paraíso, até lá na Madama tem é como se fosse um ponto, eu esqueci o nome que se fala, é como se fosse um ponto. Atrás do posto de saúde tem uma areazinha com telha, tá toda pichada, toda velha, toda abandonada. Vocês já repararam? Hein, gente? Nunca reparei isso. Quando vocês passarem por ali, tenta reparar, atrás do posto de saúde ali da Madama,
existe ali, era como se é uma parte ali da linha férrea, ali era um ponto, o trem tinha que parar bem ali, era uma parada do trem. Só que, pela falta de investimento na manutenção desse meio de transporte, parou de funcionar, né? Existe, só ali no Paraíso tem ali um restinho de linha férrea, mas está tudo abandonado porque deixaram de investir. Simplesmente para investir na construção de novas rodovias, né? Porque é o meio de transporte mais utilizado aqui no Brasil. Nossa região é a que apresenta a maior malha rodoviária do país, tá? A maior concentração de estradas está aqui na região sudeste. Bom, por nós termos já toda uma infraestrutura relacionada a rodovias, a saneamento básico, a tudo, logicamente, as indústrias que vinham, né, as multinacionais que vinham de outros países, quando procuravam um lugar para estabelecer sua filial, ela ia buscar onde já tinha tudo pronto, né? Então, elas escolhiam a região sudeste. Por isso que houve o que nós chamamos de concentração industrial. A maioria das indústrias, das principais indústrias brasileiras, se concentram aqui na região sudeste, principalmente no eixo Rio e São Paulo, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente já tinha uma infraestrutura para ela, seria mais fácil de alocar a sua indústria. Nós já tínhamos aqui uma mão de obra mais qualificada e também um mercado consumidor, porque as pessoas conseguiam comprar os seus produtos. Hoje, aqui no Sudeste, os setores da economia que mais empregam a população são o terciário e o secundário, tá, gente? Mas, na atualidade, nós vemos aí um processo diferente de desconcentração industrial. O que é isso? As indústrias hoje, elas estão em busca de produzir os seus produtos com um custo ainda menor. E aí, com isso, elas estão deixando esses grandes centros urbanos e indo para áreas mais distantes em busca dessas facilidades. Óbvio, né? Ela não vai largar ali aquela área onde ela já está situada há tantos anos, cheia de infraestrutura, porque ela achou aquela cidade bonita, porque ela gostou daquele estado. Não, ela vai em busca de facilidades. Que facilidades são essas? Gente, nessas áreas de interior, a mão de obra ela é mais barata. Essas cidades interioranas oferecem incentivos fiscais. Olha, se você trouxer a sua indústria para cá, a sua empresa para cá, eu vou te oferecer o terreno, você não vai precisar pagar durante 10 anos os impostos relacionados a essa área. Você vai botar sua indústria aqui de graça e você vai ter uma mão de obra mais barata. Ora, o que as indústrias vão fazer? Vão pensar duas vezes? Não. Vão acabar indo para esses lugares em busca dessas facilidades, né? Elas fazem realmente isso. Então, hoje, a gente encontra esse processo de desconcentração industrial. Na região sudeste, a gente também tem, galera, o que nós chamamos de áreas específicas para o desenvolvimento industrial. Entre Rio e São Paulo ainda é mais desenvolvido, tá bom? Lá em São Paulo, nós temos áreas específicas, cidades totalmente industriais, como é a região do ABC Paulista. ABC, porque juntou o nome, as siglas, as primeiras letras das cidades, que são Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano. Então, essas três cidades, elas apresentam uma grande quantidade, uma grande concentração de indústrias. E é lá em São Paulo, gente, que nós vamos ter a formação do que nós chamamos de tecnopolos. O que são esses tecnopolos? São centros, são áreas especializadas para Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Pesquisa. Geralmente, essas áreas estão ligadas às universidades. Aqui no Brasil, a gente tem o Tecnopolo, isso é muito bom, gente. Só que só fica lá em São Paulo, tá? Os países desenvolvidos, eles têm vários tecnopolos, óbvio, né? Porque eles detêm a tecnologia de ponta. Nós estamos ainda engatinhando nisso, mas já é um passo, já é muito bom para o Brasil, né? Daqui a alguns anos, pode ser que nós já estejamos bem mais desenvolvidos, o que eu acredito, né? Bom,
Falamos aí sobre a economia, falamos sobre a ocupação, lembramos lá dos aspectos naturais e a população, gente. A gente falou tanto aqui dos grandes centros urbanos. Bom, em relação à população, nem preciso falar, é a região brasileira mais populosa. Lógico, porque é aquela que oferece uma maior quantidade de empregos, é aquela mais dinâmica. Então, as pessoas acabam migrando das suas regiões, indo em busca de emprego, de melhores condições de vida aqui no Nordeste, no Sudeste. Não quer dizer que vão encontrar, né, gente? Vocês, todo mundo aqui conhece alguém que já ficou desempregado ou alguém que está desempregado. Vocês conhecem? Sim, Infelizmente, ainda mais nessa época de pandemia. Nem todo mundo que chega aqui na região Sudeste vai conseguir emprego. Nós temos aqui cerca de 42% de toda a população brasileira, né? Mais de 80 milhões de pessoas, numa região que é relativamente pequena. Nós temos muitas atividades econômicas, mas não dão conta de absorver toda essa mão de obra. E aí vão gerar os problemas que nós já conhecemos, os problemas sociais, né? Então, o número crescente de favelas, o número crescente de cortiços, o número de pessoas que moram nas ruas porque não conseguem ter trabalho, não tem casa e aí não tem aonde morar, pessoas desempregadas. Com isso tudo, aumenta também o quê? A violência, né? É uma consequência, não é assim uma desculpa, mas infelizmente acaba sendo uma consequência desses problemas. Então, todos esses problemas típicos da nossa região são inerentes a esse processo que nós temos de desenvolvimento, de urbanização desordenado que nós tivemos, né? É lógico. Se a pessoa pudesse morar numa área que não fosse lá no morro, óbvio que ela iria escolher, né? Só que ela não tem escolha. Ela não ganha o suficiente para morar numa área melhor. Ali é a única área onde ela consegue pagar o aluguel dela, onde ela consegue se alimentar com o que ela ganha, né? E as pessoas acabam morando nessas áreas, né? Toda a população de rua, vocês acham que se as pessoas que moram, que vivem nas ruas, tivessem condição, trabalho e ter a sua casa, estariam na rua? Óbvio que não, né? Mas é por falta de oportunidade, por falta de trabalho, que acabam ali, entenderam? Então, acaba acontecendo aí muitos problemas relacionados a essa questão aí da urbanização não ter sido planejada, né? É uma série de consequências, tá certo? Eu agora vou mostrar para vocês um videozinho que vai falar sobre a, a economia da região Sudeste. Presta atenção, porque é um videozinho bem rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vamos assistir.
Viram? É só realmente um resumão de tudo aquilo que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Alguma dúvida? Não. Não? Vocês conseguiram entender, então, como foi acontecendo o processo de desenvolvimento da nossa região? Perguntas? Acho que não. Então tá. Será que vocês estão preparados? Então, eu vou fazer logo esse joguinho, vou fazer logo o Kahoot agora. Deixa só eu entrar aqui no Kahoot, enquanto vocês estão com a memória fresquinha em relação aos conteúdos aqui, hein? Mas tá fácil o joguinho. Tia, mas teve gente que entrou depois, então vai ficar meio difícil. Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu abrir aqui o Kahoot pra gente jogar. Professora, você vai mandar o link? Oi? Oi? Vai mandar o link, é assim? Vou mandar o link, tá? Fica tranquilo, eu tô só abrindo aqui o Kahoot, já era para estar aberto e eu esqueci. Vou mandar o link e o Game Pin para vocês. Vamos lá. Aí, ó. Então, nós temos aí, ó, o link e o Game Pin. Estou aguardando os jogadores, que são vocês. Cadê, gente? Tá todo mundo dormindo? Ai, pelo amor de Deus. Porque vocês ficaram no silêncio. Eu falei assim, gente, será que a internet caiu e eu não vi? Tá todo mundo entrando aqui. Tia, espera um minutinho aqui, meu celular tem Socorro. Tia, cadê o Tá. Game Pin? Game Pin. Estou aguardando vocês, então, hein? Bom dia, Fabiola. Oi, tia Deise, bom dia, tudo bem? Bom dia, meus amores. Bom dia, crianças. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Esse é o último sábado letivo, né? Vencemos, estamos vencendo essa batalha. Com certeza. Boa aula para vocês, tá? Beijo. Obrigada. Tá bom. Fica com Deus. Amém, a senhora também. Ó, vou começar a compartilhar a minha tela. Nossa, agora já entra bastante gente aqui, hein? Gostei. O meu tá parado numa tela verde. Na tela verde é a tela que vai entrar, então. Você já botou o Game Pin? Sim. Vamos lá, estou esperando vocês. Todos já entraram? Podemos começar? Podemos? Pode, tia. Tá faltando mais gente aí, ó. Eu já entrei. Tá faltando mais gente aí. Não vão entrar, não? Cadê? Evelyn, cadê? Ah, Evelyn entrou. Cadê Isabela? Cadê? Deixa eu ver aqui quem mais. Isabela.
Maria Clara, cadê? Não vão conseguir entrar, não? Podemos começar? Por mim, sim. Acho que sim. Deixa eu ver aqui no chat, porque às vezes, se a internet estiver falhando, estiver oscilando, não vai conseguir, hein? Vamos lá, então, rapidinho, hein? Começou! Exemplos de problemas sociais típicos dos grandes centros urbanos do Sudeste. E muito fácil, sociais, hein? Vamos lá, gente. Já passaram aí 10... Ó, falta pouco tempo. Ó, muito fácil, hein? Violência Acertei. e favelização. Muito bem. Quem marcou? Lívia, tá lá na frente, seguida de Ana Clara. Na região sudeste, temos a ocorrência do clima semiárido em uma pequena porção do estado de... Falei isso no início da aula. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo ou São Paulo? Tá acabando o tempo, gente. Vamos lá. Minas Gerais. Carol passou à frente de Lívia. Eu respondi primeiro. A forma de relevo formada por serras com grandes ondulações na região sudeste é conhecida como? Muito fácil. Planícies, depressões, mares de morros ou coxilhas? Gente, tá acabando o tempo, tá faltando a gente responder. Vamos lá? Mares de morros, gente. No início da aula, lembra que eu falei que parece a onda do mar? Não errei nenhuma agora. Lívia passou na Clara. Verdadeiro ou falso? São Paulo e Belo Horizonte são as principais cidades brasileiras. Verdadeiro ou falso? Falso. Quais são as principais cidades brasileiras? Eu tô chegando aí. São Paulo e Rio de Janeiro. Muito bem. Carol, continua na disparou. frente. Vegetação que sofreu intenso desmatamento na região sudeste. Mata de Araucária, Mata Atlântica, Cerrado ou Caatinga? Vamos lá, tá acabando o tempo. Caraca, Maria. Carol, disparado. Pô, quem discutir? Vamos Tá lá, roubando, Pedro. gente. Caio também. Eu não tô roubando, sério. Eu prestei atenção na aula. Produto agrícola que proporcionou o desenvolvimento industrial na região sudeste. Milho, cana-de-açúcar, algodão ou café? Nossa, você Quanto falou mais cada aula rápido. disso. Quanto mais rápido responder, maior a pontuação, gente. Não esqueçam disso. Café. Cana-de-açúcar é no Nordeste, gente. Putz, eu apertei errado. Tia, eu errei. Igual o Pedro, eu apertei errado. Eu sabia que era café. O clima predominante da região sudeste, qual é? Tropical, semiárido, subtropical ou equatorial? Muito fácil, hein? Vamos logo, porque está acabando o nosso tempo, a nossa aula. Tropical. Gente, Carol disparou, hein, Carol? Não quer perder a liderança por nada. Olha aí, o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Verdadeiro ou falso? Quem prestou atenção na aula vai decidir o jogo, hein? Eu falei isso no início. Ah, muito bem. Vamos então ao pódio. Quem vai ganhar o pódio de hoje? Lívia em terceiro lugar. Ana Clara. E em primeirão?
ela, né, gente? Eu, tia, Arrasou, eu. Carolzinha. Eu muito lindo. Fia, toda aula as meninas ganham, só ficam as meninas no pódio, hein? Fazer o quê, né, Ana Ah, Clara? pô, mas pelo Fazer o menos quê? hoje eu A gente cheguei não tem pertinho, que fiquei falar. em quinto, pô. A gente não tem o que falar, né, gente? Desculpa, mas... Eu ganhei. Só as meninas Amores, ganham. só as meninas ganham. Olha só, a nossa aula de hoje já acabou, já estou entrando no tempo do outro professor, né? Porque vai até 8h50 a nossa aula. Antes de eu me despedir de vocês, vocês vão fazer como atividade aí de casa a página 349. Anotem aí, por favor. Página 349. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Já tem gente aqui com vocês. Tia Lorena, então eu vou me despedindo aqui para eu poder ir para outra turma, né? Porque eu vou entrar lá na 7.1 agora. Gente? Tchau, tia. Ok, Tchau. tia. Beijo. Fiquem com Deus, tá, gente? Tchau, tia. Beijo. Beijo. Até quarta-feira. Júlia, João Pedro. Tchau, tchau. Deixa eu só tirar uma foto aqui da galera que eu anotei alguns, mas não anotei todos, para eu colocar na minha chamada, né? Antes que eu me esqueça, só um minuto. Deixa eu ir lá, gente. A tia Daniela já chegou. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tia. Tchau, tchau.